Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a essa primeira aula da legislação aplicada ao concurso para agente de vigilância ambiental em saúde para o meu, para o seu, para o nosso queridíssimo e amadíssimo Distrito Federal. Seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém, amém, amém. Amados meus, essa primeira aula é uma aula que nós vamos tratar sobre uma lei extremamente importante, que é a Lei 5.321, de 6 de março de 2014, que termina estabelecendo o Código de Saúde do Distrito Federal. Beleza? É isso que nós vamos tratar agora, mas antes de iniciar os nossos trabalhos, eu tenho um aviso para você. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo, você encontra aí 4 links. O link número 1 é o link do material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que você está vendo aqui na tela. Esse material aqui, com teoria e exercícios sobre essa lei, você encontra no link número 1, logo aqui abaixo na descrição desse vídeo, beleza? O link número 2 é um link de uma playlist com videoaulas gratuitas, tanto do Sistema Único de Saúde, quanto da legislação do conteúdo específico para o concurso de agente em vigilância ambiental de saúde do Distrito Federal. Beleza? Então, link 2 é uma playlist com videoaulas gratuitas. Caso você goste do que está vendo aqui, pode ir lá que terá mais aulas lá. Beleza? O link número 3 é o link de um curso de Sistema Único de Saúde, tá? É o curso só do Sistema Único de Saúde que está saindo por R$20, certo? Por R$20. Esse curso do Sistema Único de Saúde serve tanto para os agentes em vigilância ambiental em saúde, como também para os agentes comunitários de saúde, né? Porque o SUS cai para essas duas áreas. Então, por R$20 você tem acesso ao SUS comigo, todo gravado pós-edital, da mesma forma que estou fazendo agora, beleza? Agora, como você está aqui num vídeo de uma legislação específica para agente em vigilância ambiental em saúde, obviamente, talvez seja mais interessante para você o link número 4, porque o link número 4 aqui embaixo é o link aonde que você tem acesso ao curso de SUS, mais a legislação específica, né, as legislações que eu trabalho ali dentro da legislação específica que eu estou preparando e trabalhando aqui com vocês. O curso completo de SUS mais legislação específica está saindo por R$50, apenas R$50. Muito tranquilo, vai lá, dá uma olhadinha e caso você goste aqui do que veja, considere aí vir estudar conosco, beleza? Então, aviso dado, você já sabe quais são os 4 pontos, os 4 links aí abaixo, vai lá, dá uma olhadinha e vem estudar aqui conosco. Beleza, então sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Lei 5.321 de 2014, lei essa que termina aí instituindo, né, o estatuto, ou melhor, o Código de Saúde do Distrito Federal. Sim, essa lei ela é extremamente importante para a sua prova. Há sim uma grande chance de muitas questões vir dessa lei. Além disso, a chance de acertar questões da prova que não necessariamente se direciona a essa lei, conhecendo essa lei. Então ela é uma lei extremamente importante, tá? E sim, é uma lei que vai cair questões na sua prova. Tudo bem? Ela é uma lei com mais de 200 artigos, 270 ela vai porrada artigos, é uma lei considerável, então é necessário a gente compreender e identificar como que estuda ela, tá? Essa é a primeira aula, a aula que eu chamo então de aula introdutória a essa lei, aonde que nessa aula, além de conhecer muitos aspectos da lei, você vai ter a partir daí a possibilidade de estudar a lei até sozinho com mais facilidade depois dessa aula, tudo bem? Então, bora lá, sem mais delongas, vamos tratar aí sobre a lei. Olha lá, Lei 5.321, de 6 de março de 2014, tá? O que ela faz? Ela é a lei que institui o Código de Saúde do Distrito Federal, beleza?
Tá? Aí vem a primeira pergunta, quem essa lei rege? Aí vem a primeira resposta, essa lei termina regendo todos os entes públicos, privados e filantrópicos no Distrito Federal que de certa forma possam estar relacionados com a vigilância em saúde. Tá? Então ela rege instituições públicas, privadas e filantrópicas. Informação básica, mas importante para fim de prova. Beleza? Tá? E o que ela faz? Ela exerce mecanismos, né? ou ela determina que o poder público possa realizar ali ações e serviços de vigilância, tanto de forma direta quanto de forma indireta, sobre qualquer coisa que esteja relacionado à saúde humana, seja ela individual ou seja ela coletiva. Beleza? Tranquilo? Importante, básico, de boa, show. E aí, dentro desse mecanismo de introdução, a própria lei também vai nos dizer o seguinte, que o Código de Saúde do Distrito Federal determina que a saúde pública do Distrito Federal e a vigilância em saúde no Distrito Federal seja feito através daquele aspecto que a Constituição Federal determina lá nas diretrizes para a saúde, que se encontra pormenorizado na Lei 8080/90, que se encontra pormenorizado lá nas legislações aplicadas ao Sistema Único de Saúde, que eu estou falando nada mais nada menos do que a questão do famoso controle social da saúde, controle social no Sistema Único de Saúde, que é aquela diretriz da Constituição, a participação da comunidade no Sistema Único de Saúde. Essa lei, então, ela vai dizer, olha, se nós temos o nosso estatuto aqui no Distrito Federal, isso significa que a comunidade irá participar dessa ação de vigilância em saúde no Distrito Federal. Por isso, ele vai colocar então, ó, é garantida a participação do usuário, ou seja, o usuário que utiliza o Sistema Único de Saúde, e de representantes da sociedade civil, né? Representantes aí da sociedade civil, associações, ONG, sindicatos, entre outras possibilidades, certo? No planejamento, no acompanhamento e na avaliação do serviço de prevenção e vigilância e controle, assim como o serviço de atenção à saúde. O que a gente tem que lembrar, então, é que o Estatuto da Saúde do DF respeita o controle social, respeita a participação da comunidade, deixando claro que tanto o usuário quanto representantes da sociedade civil irão participar de todo esse processo. Beleza? Ok. Agora, logo no iniciozinho da lei, ela vai dizer o seguinte, que para que o poder público possa realizar tudo que se encontra aqui nesse estatuto, nesse código, para que ele possa realizar tudo que está nesse código, o poder público precisa obrigatoriamente respeitar alguns princípios e diretrizes. E aí ele vem e nos entrega esses princípios e essas diretrizes. Bem tranquilo. Quais são esses princípios, quais são essas diretrizes? Primeiro, ele fala assim, olha, o poder público, então, para exercer esse mecanismo, precisa fazer isso através de uma descentralização das ações. E é claro isso, né? Aqui, em todo o Código de Saúde do DF, você vai perceber que toda a ação é descentralizada. E daqui a pouquinho você vai ver mais isso, né? Existem funções e competências de órgãos e servidores para vários setores, para várias áreas distintas. Portanto, né, é um princípio, uma diretriz que haja essa descentralização e aí o Estatuto nos traz essa descentralização aqui sem maiores problemas. Só perceba que essa descentralização aqui não é a mesma citada lá na 8080, são princípios diferentes. Tá? O que aqui significa é o que aqui significa. Lá na 8080, quando a gente estiver lá, a gente comenta melhor sobre isso, beleza? Então, ó, descentralização das ações e dos serviços. Os serviços e as ações são descentralizadas, respeitando as diversidades locais, regionais do Distrito Federal, né? Uma vigilância, uma fiscalização sanitária em um determinado local, em uma determinada cidade é diferente, porque as regiões são diferentes, então é necessário respeitar tudo isso. Beleza, tá? Ok. Respeitando inclusive os planos diretores, né,
do Distrito Federal, que é algo extremamente importante, né? Respeitar os planos diretores, que infelizmente no DF nem sempre é respeitado. A gente percebe claramente situações que não há um respeito direto ao plano diretor, que é um planejamento do que deve ser colocado em cada região da cidade e tal, mas isso deve ser respeitado aqui também nesse processo de descentralização. Beleza. Um outro aspecto é que a vigilância em saúde, todo esse aspecto da saúde pública no DF e da vigilância em saúde, ela precisa ser feita com regularidade. Ou seja, não podemos ter ações esporádicas, não é isso que o código está pedindo. Ele está pedindo, determinando, ou melhor, que toda a ação seja através de uma regularidade, sem interrupção, beleza? E aí ele repete então, ainda é diretriz ou princípio, o controle social. Por isso ele vai falar, olha, terá então participação da sociedade, a sociedade poderá participar das demandas, das ações definidas aqui nesse código, e para isso ela irá participar através das conferências e através dos conselhos. Através das conferências e através do conselho, beleza? Tá? Conferências e conselhos a gente estuda melhor lá no Sistema Único de Saúde, tá? Mas é extremamente importante. O que a gente está falando então de conferências e conselhos? Nós estamos falando que é a participação da própria comunidade em conferências, eventos, onde que vão lá, dão a sua opinião, tenta encaminhar uma diretriz, e conselhos que podem ser consultivos, podem ser deliberativos, que tomam decisões, essas decisões precisam ser cumpridas, tá? Então a comunidade irá participar através disso. Só que olha que legal isso, respeitando aquilo que nós já conhecemos e estudamos em determinantes sociais da saúde, lá no Sistema Único de Saúde, né? Essa aula já se encontra disponível lá na plataforma. Aquilo que nós estudamos sobre os determinantes sociais da saúde se aplica claramente aqui. Por quê? Porque se é um determinante social, os fatores para a saúde pública são fatores biopsicossociais de multicasualidade. Se é de multicasualidade, não faz sentido a participação da comunidade apenas em conferências e conselhos no campo da saúde, mas também em outras áreas. É por isso que o código vai dizer que a participação desses conselhos no campo da saúde, meio ambiente, transparência do próprio controle social e ordenamento territorial em outras áreas. Também nos conselhos de saúde, meio ambiente e de planejamento do Distrito Federal. Exatamente porque hoje nós pensamos a saúde pública em fatores biopsicossociais, com vários elementos que devem ser levados em consideração, ainda mais quando nós falamos primordialmente em vigilância em saúde. Beleza? Que é algo extremamente importante. De boa? Show, show, show. Ainda é princípio, conjugação dos esforços, né, necessários. O outro, proteção contra riscos, de forma geral, né, que podem ser já a ocorrência de danos irreversíveis da vida, saúde, individual e coletiva ao meio ambiente, inclusive contra aqueles decorrentes de inovações tecnológicas, inclusive isso precisa sempre prestar uma certa atenção. Uma inovação tecnológica precisa prestar uma certa atenção exatamente por ser novo, então é necessário fazer uma proteção contra risco em relação a isso. Promoção e proteção em saúde e segurança do trabalhador, importante, está no SUS. Respeito, olha que legal, e promoção do direito dos consumidores. É óbvio que ter direito à saúde, ter direito a ser respeitado na saúde do cidadão, na saúde do indivíduo, da coletividade, é um direito do consumidor. Portanto, aqui também coloca como princípio e diretriz essa perspectiva de respeito aos direitos do consumidor, beleza? Cortesia e atendimento ao público em tempo adequado, bem tranquilo. E depois o princípio da publicidade, né? Princípio que nós já conhecemos do próprio direito público brasileiro, onde que fala, garantir direitos e informações, referente a serviço de interesse para usuários e a coletividade, e facilidade do acesso mediante sistematização, facilitação do acesso mediante sistematização
ali da divulgação dos atos administrativos, né? Por exemplo, os aspectos relacionados lá que se encontra na Lei de Acesso à Informação. É uma forma de sistematizar essa publicidade, ok? Então a publicidade ela precisa ser sistematizada para que todos possam ter acesso de forma tranquila. De boa esse primeiro ponto, bem tranquilo, suave na nave. Então, nós vamos responder algumas questões sobre esses pontinhos. Tudo bem? Bem tranquilo, de boa. Olá. Questão 1 fala assim: conforme a Lei 5.321 de 2014, marque o item correto. Nós temos um único item correto aqui na questão 1. Qual deles? Qual deles é o item correto? A. É instituído o Código de Saúde do Distrito Federal, o qual está sujeitos entes privados e filantrópicos, exceto os entes públicos, pois estes já são regidos pela Lei 8080/90. O item está errado, né, amados? Errado. Por quê? Porque esse código serve para instituições privadas, filantrópicas e públicas. A 8080 também, tá? Serve para instituições filantrópicas, privadas e públicas. Certo? Então, está errado. Está excluindo as instituições públicas aqui. Não serve também. Tem que cumprir. B. Estamos procurando a correta. Vamos achá-la. B. Compete ao poder público do Distrito Federal e à sociedade civil organizada realizar ações e serviços de vigilância de matéria direta ou indiretamente relacionada com a saúde individual ou coletiva. É óbvio que o item está? Isso, errado. Porque compete ao poder público do Distrito Federal? Compete sim. Mas e a sociedade civil organizada? Não, amados. A sociedade civil não tem poder de realizar serviços de vigilância, de matéria direta. Não é a sociedade civil que faz isso. Quem faz isso é o poder público do Distrito Federal. Tá? O código determina que o poder público do Distrito Federal que irá exercer essa ideia, né, de serviço de vigilância, essa perspectiva do famoso poder de polícia, porque esse serviço de vigilância é o poder de polícia. Né? Então, quem faz isso é o poder público e não a sociedade civil organizada. Fazendo assim, o item B ficar errado. Vamos ao item C. É garantida a participação de usuários e de representantes da sociedade civil no planejamento, no acompanhamento e na avaliação de ações e serviços de prevenção, vigilância e controle, assim como em ações e serviços de atenção à saúde. Opa, eu pulei, né? Estou respondendo a D, é a C que eu quero. C. É garantida a participação de usuários e de representantes da sociedade civil no planejamento, no acompanhamento e na avaliação de ações e serviços de prevenção, vigilância e controle, assim como em ações e serviços de atenção à saúde. Amados, o item C está falando que é garantida a participação de usuário e representantes da sociedade civil. Em quê? No planejamento, no acompanhamento e na avaliação das ações e serviços e prevenção de vigilância e controle. O item está correto, né, amados? Encontramos o item correto porque a sociedade, o usuário e a sociedade civil organizada podem sim participar, está garantido nessa ação. Preste atenção, o item anterior estava errado porque está dizendo que a sociedade civil organizada, o item B, realiza ações de serviço de vigilância. Não, a sociedade não realiza ações, mas acompanhar planejamento, fazer acompanhamento e avaliação, ok, sociedade civil faz, usuário participa também. Beleza? É o item C. E o item D fala assim, ó, é proibida a participação do usuário, amados. Está errado, né? Que aqui está falando que é proibido e não é proibido, na verdade é permitido. Questão 1, resposta correta é o item C. É o item C. 2. Ao poder público do Distrito Federal realizar ações e serviços de vigilância relacionada com a saúde individual ou coletiva, é observado os seguintes princípios e diretrizes, exceto.
Então, o princípio diretriz que nós vimos agora, né? Uma não é, uma tem algum erro aqui, precisamos localizar. Letra A. Terá descentralização das ações de serviço de vigilância em saúde, respeitando as diversas realidades locais e regionais, conforme planejamento e exigências fundamentais expressos no plano diretores do Distrito Federal. O item A está correto, então não é ela. Ó. Descentralização, palavra de ordem, tá? B. Regularidade, consubstanciada na obrigação de prestar serviços públicos sem interrupção, conforme disposição contidas em lei. Ok, também, regularidade, sem interrupção. Ok, é sim um princípio, uma diretriz. C. Respeito e promoção dos direitos do consumidor, nós vimos, também é uma diretriz. D. Participação da sociedade, apenas por meio de conferências sobre saúde, meio ambiente, transparência, controle social e ordenamento territorial. O item está errado, né, amados? Porque quando ele fala assim, ó, apenas por meio de conferência, ele está excluindo os conselhos. Também é por conferências e por conselhos. Uma coisa é conselho, outra coisa é conferência, tá? São coisas distintas e nos aprofundamos melhor nisso lá no curso de SUS, na parte de Sistema Único de Saúde, tá? Que é importante lá no Sistema Único de Saúde. Beleza, então aqui fica a exceto, porque ele excluiu as questões da participação por via de conselhos, né? Por via de conselhos. Beleza. E conjugação de esforços por diversos órgãos do poder público, ok, é sim uma diretriz. Questão 3, mesma linha de raciocínio, fala assim, ó, ao poder público, é observado os seguintes princípios e diretrizes, exceto, também, ó, princípios e diretrizes, exceto, só tem uma que não é aqui, beleza? A, proteção contra riscos que podem ensejar a ocorrência de danos irreversíveis à vida, à saúde individual e coletiva e ao meio ambiente, salvo aqueles decorrentes de inovação tecnológica. Já encontramos o exceto, né? Acabamos de encontrar o exceto aqui, que quando ele fala aqui, ó, salvo aquelas decorrentes inovação tecnológica, obviamente faz o item ficar errado, né? Faz o item ficar errado. Por quê? Porque não. É inclusive nas inovações tecnológicas. Inclusive nela. É necessário sempre fazer uma proteção contra riscos à sociedade. Beleza? Sendo assim, o item A se encontra... é o exceto, é a única que não é, tá? Só para os encaixes de consciência, um exemplo aqui, só para você lembrar disso. Alguns anos atrás, surgiu alguns equipamentos diferentes para bronzeamento artificial, né? Essa tecnologia foi evoluindo nos últimos anos, né? Mas lá atrás tinha um equipamento que poderia acelerar, caso alguém tivesse ali uma predisposição, a possibilidade de câncer de pele, também dava manchas na pele e tal. Então era um equipamento, era uma inovação tecnológica. É óbvio que essa inovação tecnológica colocava algumas pessoas em risco, certo? Então é necessário fazer o acompanhamento disso e, obviamente, nesse caso, evitar. E elas foram retiradas do mercado e aí depois foram mudadas para outros equipamentos. Só um exemplo, beleza? Então a inovação tecnológica ela é muito importante, temos que inovar, mas sempre precisa prestar atenção nos possíveis riscos que ela pode vir gerar. Beleza? Sendo assim, o item A é o único item, exceto todos os outros estão ok. E aí, eu chego em um ponto que é extremamente importante. Quando você pega a lei, quando você pega o Código de Saúde do Distrito Federal, você baixou ele aí no seu computador, você imprimiu, ou você tem uma apostila com ele, sei lá. Você pegou ele. Você olha aquele negócio e fala assim, nossa senhora, pense num negócio grande. E aí você começa a ler, e parece que se lê e não sai do lugar. Parece que há um conjunto de repetições. Isso é muito comum em alguns conjuntos de legislações, essa percepção. Para que você consiga estudar bem isso, antes de qualquer coisa, é sempre muito importante organizar o que você está estudando.
E aí, então, a gente precisa sempre encontrar alguma coisa. Neste caso, aqui do código, a grande questão é identificar qual é o centro do código. E aí a resposta é muito simples. O centro do código é a vigilância em saúde. O código tem 2 capítulos, um capítulo introdutório e um outro sobre vigilância em saúde. A grande maioria, 260 lá vai artigos, está relacionados a essa perspectiva da vigilância em saúde. Então, essa vigilância em saúde é o grande centro aqui relacionado ao código. Beleza? Ao Código de Saúde do Distrito Federal. Certo? Mas como é que nós vamos estudar isso? Primeira coisa, é organizando as percepções. É organizando o que deve ser estudado. Depois que se organiza, aí sim, precisamos aplicar o que eu chamo de divide et impera, ou seja, dividir para dominar. E aí nós vamos dividir e dominar nas próximas aulas. Mas é necessário, antes de qualquer coisa, fazer uma análise geral sobre o que nós temos aqui em vigilância em saúde. Então o código é muito claro quando ele fala assim, ó, quando nós falamos em vigilância em saúde, essa vigilância em saúde é dividida em 5 pontos. Primeiro ponto vai ser a vigilância ambiental em saúde. O segundo ponto é a vigilância epidemiológica de doenças e agravos à saúde. O terceiro é da vigilância sanitária. O quarto é da assistência à saúde e atenção integral à saúde. O quinto, a vigilância em saúde do trabalhador. Então, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça são essas 5 estruturas. Quando pensamos aqui no Código de Saúde do DF, temos que entender, o Código tem vigilância em saúde, e a vigilância em saúde é a vigilância em saúde do trabalhador, são a saúde e atenção integral à saúde, é a vigilância sanitária, é a vigilância epidemiológica de doenças e agravos à saúde e a vigilância ambiental em saúde. São 5 divisões. Só que a partir daí, que nós organizamos essas divisões, precisamos perceber que cada uma delas tem subdivisões e precisamos conhecer essas subdivisões. Por exemplo, aqui na vigilância ambiental em saúde, nós temos dentro dessa perspectiva o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de águas pluviais, resíduos sólidos, controle de poluição, vetores animais sinantrópicos ou peçonhentos e moluscos e o controle de zoonoses. Isso se encontra dentro de vigilância ambiental em saúde. Então, uma pergunta básica que o examinador pode fazer, e nós vamos responder algumas questões aqui dentro desse aspecto, é, por exemplo, perguntar assim, quem, conforme o estatuto, conforme o Código de Saúde do Distrito Federal, quem é responsável, qual é a vigilância responsável por acompanhar, por fazer o controle das zoonoses? Você tem que saber. E aí a resposta seria vigilância ambiental em saúde. Beleza? Entender essa estrutura é fundamental. Compreender essa estrutura é fundamental. Certo? Beleza? Ok. Então você tem vigilância ambiental em saúde. Aí você tem a vigilância epidemiológica de doenças e agravos de saúde. Tem dentro dela notificação compulsória, declaração e da verificação de óbito, imunização, vigilância do controle de doenças transmissíveis, vigilância do controle de doenças crônicas não transmissíveis, controle de doenças ocasionadas por exposição à radiação e vigilância do controle de violências e acidentes. Todas essas ações se encontram dentro da vigilância epidemiológica de doenças e agravos, que se encontra dentro de um capítulo maior do Código, que é a vigilância em saúde. Beleza? Então, se a gente pensa lá em imunização, quem é o responsável por acompanhar isso, fazer a vigilância em relação à imunização? É a vigilância epidemiológica de doenças e agravos à saúde. De boa? Tá? Vigilância sanitária. Quem é responsável? Como é que é organizada a vigilância sanitária? Tá? Aí, o Código divide essa vigilância sanitária em 2 grupos. O primeiro grupo, o Código vai chamar de estabelecimentos de trabalho. O segundo grupo, dos estabelecimentos de saúde. Dos estabelecimentos de saúde. São esses 2 grupos, estabelecimento de trabalho
Estabelecimentos de saúde. Quem está onde? Então, dentro da vigilância sanitária em estabelecimentos de trabalho, será feita a vigilância nos estabelecimentos de produtos alimentícios e congêneres, de produtos farmacêuticos e correlatas, que manipulam produtos e substâncias tóxicas, de hospedagem e congêneres, de ensino, de esporte e visão lazer, de estética cosmética em geral e de longa permanência para idosos. A vigilância nesses estabelecimentos é de estabelecimentos de trabalho. Beleza? Está dentro do rol dos estabelecimentos de trabalho. Nos estabelecimentos de saúde, você vai fazer vigilância nos serviços laboratoriais, no estabelecimento de assistência odontológica, de coleta de processamento de sangue, componentes, hemoderivados, de atenção hematológicas e hemoterápica, bancos de células e tecidos e órgãos, bancos e postos de coleta de leite humano, serviço de terapia renal substitutiva. Isso tudo se encontra em estabelecimento de saúde. Beleza? E além disso, ainda tem as outras duas, que o código nos fala, mas não subdivide, que é a assistência à saúde, de atenção integral à saúde e a vigilância em saúde do trabalhador. Amados, eu recomendo você lembrar disso aqui. Ao meu ver, a coisa mais importante é você lembrar disso aqui. Tá? Porque sabendo o nome e aonde que elas estão, já é meio caminho andado para acertar uma possível questão da sua prova. Tá? Só não esqueça, você pode ter isso aí já organizadinho da forma que eu fiz, é só baixar, que você encontra aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, tá? Então logo aqui você tem esse material em PDF, você está vendo aqui na tela, você baixa, você acompanha e estuda eles pormenores. Professor, tem que conhecer isso? Sim. Por quê? Porque se você não conhece isso, você não vai entender nada sobre o estatuto. Essa é a grande questão. Como assim você não vai entender nada sobre esse código? Por quê? Porque, amado, se você não organizar suas ideias, a partir daqui é só competência. Aí você vai ter que saber como que é feito a vigilância em estabelecimentos de ensino, como que é feito nos serviços laboratoriais. Aí me dá um rol de vários incisos cada um daqueles artigos. Se você não tiver uma noção geral, fica muito complicado ir para a prova com essa lei. É uma lei fundamental para acertar as questões de prova do específico do seu edital. Beleza? Então você precisa ter isso organizado. Essa organização por si só cai? Sim. Já aconteceu isso várias vezes, não nessa legislação, mas em muitas legislações com esse mesmo tipo de estrutura. Já caiu várias vezes só essa estrutura. Vamos responder algumas questões para a gente entender como que isso pode cair na sua prova e a importância de você lembrar de todos esses aspectos. Beleza? Olha lá. Questão 4. Conforme a Lei 5.321 de 2014, são áreas da vigilância em saúde, exceto. Olha, são áreas da vigilância em saúde, exceto. Aí você tem que saber as áreas de vigilância em saúde, exceto. Vigilância em saúde é o capítulo, é o maior. Quais são as áreas? Dentro dela nós temos vigilância ambiental em saúde? Temos. Vigilância epidemiológica de doenças e agravos à saúde? Temos. Vigilância sanitária? Temos. Assistência à saúde e atenção parcial à saúde? Não temos, porque a atenção não é parcial à saúde, é a atenção integral à saúde. É a diretriz, né, integral que está na Constituição, é o princípio da integralidade, está lá no artigo 7º da 8080/90. Né? Então é assistência à saúde e da atenção integral à saúde. Encontramos aqui o exceto, exatamente porque trocou aqui parcial por integral. Beleza? Integral por parcial. Beleza? Vigilância em saúde do trabalhador está lá também. Viu? Informação básica. O examinador pode cobrar fácil e derruba meio mundo de gente, porque muita gente não lembra disso. Certo? Tá? Então presta atenção. 5. Conforme a Lei 5.321 de 2014, o controle de população, vetores, animais, sinantrópicos ou peçonhentos e moluscos é de competência, olha, cai isso na sua prova. De quem é a competência de fazer o controle de poluição, vetores, animais sinantrópicos ou peçonhentos e moluscos? De quem é a competência? Letra A, vigilância ambiental em saúde. Letra B, vigilância epidemiológica de doenças e agravos. Letra C, vigilância sanitária. Letra D, assistência à saúde de atenção integral à saúde. E letra E, vigilância em saúde do trabalhador. É de quem? Isso mesmo, amados.
fazer o controle de poluição, vetores, animais sinantrópicos e peçonhentos, é uma competência da vigilância ambiental em saúde. Está lá, ó. Até estruturei aqui para você, ó. Vigilância ambiental em saúde. Controle da poluição, vetores, animais sinantrópicos ou peçonhentos e moluscos. De boa? Fechou? Preste atenção nisso. Ok. Então, letra A é o item correto da 5. Vamos ver uma outra forma que pode cair? Outra forma, 6. Conforme a Lei 5.321 de 2014, a vigilância epidemiológica de doenças e agravos à saúde tem entre suas responsabilidades, olha lá, vigilância epidemiológica. Tem entre suas responsabilidades, tem um rol lá. Qual delas aqui se encontra lá? Letra A, controle das zoonoses. Letra B, a vigilância e o controle de violência e acidentes. Letra C, a vigilância sanitária no serviço de terapia renal substituta. Letra D, o esgotamento sanitário. Letra E, a vigilância em saúde do trabalhador. Amados, vigilância epidemiológica e de doenças e agravos, olha o nome, doenças e agravos à saúde, não é só questão epidemiológica, também é de doenças e agravos à saúde. Sendo assim, é a letra B. A letra B, vigilância e o controle de violências e acidentes. Neste caso, está no rol das responsabilidades da vigilância epidemiológica e de doenças e agravos à saúde. De boa? Fechou? Show, show, show. Tá? Questão 7 e última dentro dessa estrutura, e essa estrutura eu vou repetir, é muito importante. Tá? Questão 7. A vigilância sanitária em estabelecimentos de saúde, conforme a Lei 5.321, 2014, engloba. Opa, então, ó. Dentro da vigilância sanitária em estabelecimento de saúde, engloba. Preste atenção que ele está falando daquele rol que se encontra nos estabelecimentos de saúde. E não dos estabelecimentos de trabalho, mas estabelecimento de saúde. Qual deles se encontra lá? A. Estabelecimento de produtos alimentícios e congêneres. B. Estabelecimento de produtos farmacêuticos e correlatos. C. Estabelecimento que manipulam produtos ou substâncias tóxicas. D. Instituições de longa permanência para idoso. E E. Bancos e postos de coleta de leite humano. Se é estabelecimento de saúde, bancos e postos de coleta de leite humano se encontra lá. Quer ver, ó. Bem aqui. Estabelecimentos de saúde. Todos os outros estão aqui em estabelecimentos de trabalho. Estabelecimentos de trabalho. Beleza? Então encontramos o item correto da 7 é o item E. É o item E. De boa isso? Tranquilo? Ok. Tendo essa informação já vai facilitar muito o estudo a posteriori dessa lei. Tudo bem? Se quiser estudar comigo, só vir para cá que estudamos juntos. Se quiser estudar só também, pode ficar tranquilo, de boa, tá? E vai que isso vai te ajudar bastante nos seus estudos. Beleza? Olha lá. Dentro dessa parte introdutória ainda da lei, do primeiro capítulo, ele me fala de alguns pontos que a gente precisa conhecer, certo? Antes de eu ir para entender cada um desses tópicos citados aqui acima, né? O primeiro que ele nos fala é sobre um termo que ele usa que é a autoridades sanitárias. Autoridades sanitárias é algo interessante que precisamos conhecer da forma que se encontra aqui na Lei 5.321 de 2014. Essa perspectiva de autoridades sanitárias, a lei é necessário ser interpretativo, porque não necessariamente está taxativo quais são as autoridades sanitárias. Primeiro, lá no artigo 9º, que é um artigo de conceitos, e é um artigo que é muito importante você saber, mas no decorrer do nosso curso a gente vai vendo vários conceitos, né? No decorrer das aulas a gente vai entendendo os conceitos. Né? Mas lá nesse artigo, mais especificamente no seu inciso 15, me dá o conceito de autoridade sanitária. E ele fala assim, ó, autoridade sanitária é servidor público investido de competências para fiscalizar, controlar e inspecionar.
Então, ele tem que ter competências para fiscalizar, controlar e inspecionar. Matéria de interesse direito ou indireto, de interesse direto ou indireto para a saúde das pessoas e do meio ambiente. Beleza? Então é isso. Isso é autoridade. Investido em competência fiscalizar, controlar e inspecionar. Beleza. Só que aí vem a pergunta, quem são as autoridades? Quem são as autoridades? Para entender melhor isso, ao meu ver, é necessário fazer uma análise conjunta entre o artigo 6º, mais especificamente o caput do 6º e os seus incisos, e o artigo 7º, mais especificamente o seu parágrafo 1º. Exatamente por conta disso. Olha bem, olha aqui o artigo 6º nos diz. Artigo 6º, seu parágrafo único, nos diz. No Distrito Federal, atuam na condição de autoridade sanitária. Então, no DF, vão atuar na condição de autoridade sanitária. Aqui não está dizendo é autoridade, mas está dizendo atua na condição de. Ok? Então, atua na condição de autoridade sanitária. Esse é o termo e é esse termo que a gente tem que levar. Atua na condição de autoridade sanitária. Certo? Se ele atua, ele é, mas o termo escrito é isso, atua na condição de autoridade sanitária. Observadas as atribuições dos respectivos cargos, empregos e funções. Óbvio, cada função, cada cargo tem as suas respectivas atribuições para isso. Nos limites, por elas impostos, os seguintes agentes públicos. 1. Secretário de Estado de Saúde. Então, ele atua na condição de autoridade. 2. Gestores de órgãos de vigilância sanitária. É gestor, órgão de vigilância sanitária, ok. Atua. 3. Gestores de órgãos de vigilância ambiental em saúde, ok. Tá? Também os de vigilância e controle de saneamento ambiental e de zoonoses, ok. Está escrito aqui. Gestores dos órgãos de vigilância de saúde do trabalhador, incluindo os de vigilância de controle do ambiente. Então, gestores de órgãos de vigilância de saúde do trabalhador vão atuar ali na condição de autoridade sanitária. Tá? Gestores dos órgãos de saúde pública, de vigilância epidemiológica e de imunização. Então, gestor dos órgãos de saúde pública. É gestor do órgão de saúde pública, em questões de vigilância epidemiológica e de imunização, irá atuar ali como autoridade sanitária. Beleza? E 6, servidores públicos em efetivo exercício que tenham no seu cargo, na função do seu cargo, atribuições específicas na área relacionados à vigilância em saúde. Então, não é todo e qualquer servidor público, mas aqueles que tenham no seu cargo, na sua função, que está em exercício na sua função, atribuições específicas, fiscalização, de controle, de atividades em vigilância em saúde, que são todos aqueles tópicos que nós vimos lá em cima. Tá? Essa ideia de vigilância em saúde é tudo aquilo que nós vimos lá em cima. Beleza, tá? Então, para o artigo 6º, esses aqui que irão atuar na condição de autoridade sanitária. Porém, todavia, contudo, quando nós chegamos no artigo 7º, ele diz assim pra gente, ele fala assim, existe os auditores de atividade urbana da especialidade vigilância sanitária. No artigo 7º, quando ele fala dos auditores, ele não expressa no trecho da lei, ele não expressa que o auditor é alguém que é uma autoridade sanitária. Não está expresso isso diretamente na lei. Mas é uma autoridade sanitária. Beleza, mas não está expresso isso na lei. Só, mas o que cai é a lei. Eu entendo, é o que cai é a lei. Aí vem o parágrafo 1º do artigo 7º que diz assim. Olha bem, o parágrafo 1º se refere ao artigo 7º. Beleza? O parágrafo 1º fala assim, as demais autoridades sanitárias, quando ele fala as demais, isso significa que ele está citando alguém. E quem que ele está citando anteriormente? O artigo 7º. Então, conforme o parágrafo 1º, as demais autoridades sanitárias, além dos auditores de atividades urbanas. Então, o parágrafo 1º deixa claro, apesar de não expresso, que os auditores de atividade urbana são autoridades sanitárias. Os demais são todos esses aqui no artigo 6º.
certo? São os demais aí, as demais autoridades sanitárias. Entendemos isso? Beleza? Ok, ok, ok. Certo? Então, isso é extremamente importante a gente visualizar. Eu já volto a falar aqui dos auditores, tá? Dos auditores, certinho? Já volto a falar nele. Beleza. Então, essa é uma percepção importante, saber ali a autoridade sanitária e saber esses conceitos aqui. Ok. Certo? Depois a lei, ela começa a nos dar ali algumas informações que são atribuições gerais. Porque depois ela vai nos dar atribuições específicas de todos aqueles. Como assim atribuições específicas? A lei vai me falar as atribuições específicas da vigilância epidemiológica de doenças e agravos. Aí vai especificar ainda mais a vigilância na notificação compulsória. Aí depois vai ainda especificar ainda mais na declaração de verificação de óbito. Aí vai especificar mais na imunização e assim sucessivamente. Beleza? Então, primeiro é a atribuição geral e depois ele vem esmiuçando cada uma delas. Tá? Cada uma delas. Ok. Então, atribuições gerais. Ó, os órgãos do Sistema Único de Saúde, que atuam na vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental em saúde, bem como os órgãos de pesquisa e as unidades de atenção à saúde à população, né, são responsáveis, entre outras, as contribuições. O que eles fazem? Então, o que eles fazem? Primeiro ele fala assim, ó, coordenar e executar serviços de ações em vigilância em saúde, que inclui medidas de controle sanitário. Beleza, bem óbvio, né? A lei está tratando sobre isso. O que me interessa é que você entenda que o artigo 6º depois vai citar o seguinte, né? Que esses procedimentos são realizados pelas autoridades sanitárias e ambientais. Então, quem é que faz essa vigilância? Coordena, exerce essas ações em saúde? É exatamente as autoridades sanitárias. Então, é o auditor, né? E também os demais que atuam como autoridade sanitária, que tem poder de polícia para exercer essa finalidade. Beleza? Depois ele me dá aí mais alguns incisos. Aí ele fala, ó, coordenar e implementar sistemas de informação de vigilância em saúde, sistemas de informação em vigilância em saúde, importante. A gente tem que ter essa informação em vigilância, tá? Isso é de âmbito geral, ok? Depois você vai dar uma lida em tudo isso, beleza? Gerar informações fundamentais das ações de vigilância em saúde por meio... Então, ó, eu preciso gerar informações fundamentais por meio de análises laboriais e relatórios fiscais, tá? É isso que ele vai dizer, que esses órgãos irão fazer isso. Só que aí, depois ele vem no artigo 8º e diz que as finalidades de fazer essas ações são para cumprir essas demandas aqui, ó. Beleza? Então, por que eu preciso fazer essas análises laboratoriais? Ele me dá tudo isso aqui, para avaliar a qualidade e segurança do produto, para realizar o controle toxicológico em seres humanos, para realizar controle de qualidade de água usada no consumo humano e para hemodiálise, tá? Então, ele me dá essas informações aqui. Para isso que a gente precisa fazer essas análises laboratoriais, depois você dá uma lidazinha. E aí depois ele vem me dar outras informações aqui, ó, que são os motivos pelo qual os órgãos do sistema irão atuar. Eles irão fazer isso aqui de forma geral, como um rol exemplificativo. Isso aqui não é taxativo. Eles não fazem só isso. Isso aqui é um rol exemplificativo que precisa levar em consideração todos esses elementos. Então tá aqui o rol para você dar uma lida, tal. Agora você pode dar essa lida de boa, certinho. E aí só alguns detalhes que ele fala assim, ó, uma coisa que é importante, por exemplo, conceder licenças e autorizações sanitárias é algo importante, né? E aí nós chegamos no seu parágrafo único, que fala assim, as atribuições alencadas nos incisos anteriores devem ser exercidas de modo articulado com órgãos do sistema de outros setores do setor público federal. Ou seja, muito simples. Tudo isso que está aqui, do inciso 1º até ao inciso 9º, devem ser feitos de forma articulada entre os órgãos do poder público do Distrito Federal. Bastante simples, né? Então, está deixando claro que as ações são articuladas entre os órgãos do poder público do Poder Executivo Federal. De boa? Fechou? Tranquilo? Ok, ok, ok. Ok, agora nós falamos um pouquinho sobre as autoridades sanitárias e vimos aqui algumas atribuições dos órgãos que se encontra bem no iniciozinho. Só que entre essas autoridades sanitárias, tem uma lá que é extremamente importante, ele me dá várias informações sobre elas, que são
os auditores de atividade urbana e de especialidade em vigilância sanitária. Ele começa a nos dar aí algumas informações sobre esses auditores que sim, você precisa saber para fins de prova. Fato, você tem que saber, beleza? Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, que o auditor, exercendo a sua função, estando exercendo dentro da lei, ele tem livre acesso em qualquer dia e hora. Perceba que tem que estar de acordo com as formalidades legais, estando dentro da lei. Tem livre acesso em qualquer dia e hora, tá? A estabelecimentos, ambientes e serviços, qualquer lugar. Estabelecimentos, ambientes e serviços, de interesse direto ou indireto para a saúde, para procedimento de várias coisas, para fazer o que o auditor faz. Certo isso? Beleza? Então lembre-se, os auditores, exercendo a sua função, executando a sua função, estando de acordo com a lei, dentro dos requisitos legais, têm acesso a qualquer estabelecimento, ambiente ou serviço, a qualquer hora do dia e a qualquer momento. Ele tem livre acesso a qualquer hora do dia e a qualquer momento. Beleza isso? Ok. Só que aí eu preciso voltar um pouquinho só para os encargos de consciência, professor. Você viu lá atrás, mas eu preciso lembrar disso. Está bem aqui, no parágrafo 1º do artigo 7º. Ele fala assim, ó, as demais autoridades sanitárias no desempenho de suas atribuições têm igualmente acesso, atendidas as formalidades legais. Ou seja, as demais autoridades sanitárias, que nós vimos lá no rol do parágrafo único do artigo 6º, também têm esse livre acesso se estiver respeitando a lei. Beleza isso? Então o auditor tem, mas as demais autoridades sanitárias também têm. Beleza? Se estiver de acordo com a legislação. Tudo bem? Beleza? Não esqueça disso. Voltando então aos auditores. Ok, tem livre acesso em qualquer dia e hora. Ok. Para quê? Para fazer isso aqui, amados. O que o auditor faz? Você vai dar uma lida, mas rapidamente, ó. Auditorias, inspeções e barreiras sanitárias. Apreensão e amostras. Lógico que ele tem que aprender amostras para alguma análise laboratorial. Interdição, ele pode fazer interdição. Apreensão de equipamentos e apreensão ou inutilização de produtos. Lógico que pode apreender equipamento, pode colocar produtos para fins de inutilização. Pode. Né? Lavratura de autos e de outros termos fiscais. Óbvio que ele vai lavrar o auto, né? É óbvio que ele tem que reduzir a termo aquilo que ele faz. Reduzir a termo é fazer por escrito aquilo que ele fez. Beleza? Aplicação de penalidades cabíveis de outros atos necessários ao bom desempenho das ações de controle sanitário. Então ele aplica alguma penalidade ou algum outro ato necessário, tudo dentro da lei, tá? De acordo com a lei ele pode fazer isso, tranquilo. Recolhimento de registros, notas e contratos e outros documentos para fazer a auditoria. Né? Ele pode recolher para fazer essa respectiva auditoria, tá? Já é função dele fazer, certo? E aí me dá 2 parágrafozinhos que é importante para os encargos de consciência do professor. No parágrafo 2º está falando o seguinte, ó, o auditor, se ele quiser, ele pode fazer uso de material, de meios tecnológicos, para exercer a sua função. Ele pode usar meios tecnológicos para exercer a sua função. É óbvio isso. Né? Ele pode tirar foto, é isso que ele está falando. O auditor pode tirar, é um meio tecnológico, ele pode tirar foto. Não é? Ele pode usar outros meios tecnológicos. Certo? Bem tranquilo. É óbvio que ele pode. Olha bem, o verbo é podem fazer. Não é devem fazer, é podem fazer. Tá? Podem fazer. Beleza? Bem tranquilo isso. E por fim, para a gente encerrar essa aula de hoje, com mais exercícios, tem exercícios sobre isso, mas o parágrafo 3º vai dizer que se por acaso o auditor, ao ir exercer a sua função, tiver um óbice na ação fiscalizadora, ou seja, alguém não está permitindo, alguma forma não está permitindo que o auditor faça o seu trabalho, ele poderá, e é uma informação que você já sabia, mas eu tenho que dizer, ele poderá solicitar auxílio da intervenção policial para exercer
essa respectiva demanda para exercer a sua função de auditor, tá? É por isso que ele tem, esse é um dos direitos do que a gente chama de poder de polícia, né? Como a autoridade sanitária tem poder de polícia, pode chamar assim a autoridade policial para se fazer cumprir a sua função. Beleza isso? Show? Tranquilo? Bom demais da conta. Isso tudo aqui é a introdução à lei. A lei nós vamos, a partir de então, estudar cada um daqueles tópicos nos seus pormenores a partir da próxima aula. E vamos agora, então, responder aí algumas questões sobre esses elementos. Só lembrando, antes das questões, aqui abaixo, na descrição desse vídeo, tem 4 links. Link número 1, esse material em PDF aqui de apoio para você. Link número 2, playlist com videoaulas gratuitas, aqui pelo YouTube, tá? Então, playlist com videoaulas gratuitas. Link 3, curso de Sistema Único de Saúde completo, focado aí no concurso da Secretaria de Saúde do DF, né, 2023, tanto para agente de vigilância ambiental em saúde, quanto para agente comunitário em saúde. Beleza? Por R$20, está no link 3, 20 conto, link 3. E no link 4, o curso destinado, acredito que a você que está assistindo essa aula, focado tanto no SUS, quanto na legislação específica para agentes em vigilância ambiental em saúde. Tá? Por R$50, 50 conto, resolve aí a possibilidade de vir estudar comigo, óbvio, caso você esteja gostando aí da minha didática. Beleza? Tranquilo? Então, sem mais delongas, aviso dado, vamos responder aí as respectivas questões. Questão 8. Conforme a Lei 5.321, de 6 de março de 2014, Código de Saúde do Distrito Federal, marque o item correto. Então, eu quero o correto sobre o código. Letra A. As autoridades, aos auditores de atividades urbanas da especialidade de vigilância sanitária são os únicos que, no desempenho das atribuições de seu cargo, têm livre acesso, em qualquer dia e hora, atendidas as formalidades legais, estabelecimentos ambientais, serviços de interesse direto ou indireto para a saúde, para proceder às seguintes medidas de auditoria e controle sanitário. Amados, os auditores de atividades urbanas especializadas em vigilância são os únicos que, no desempenho das suas atribuições, têm livre acesso? A resposta é não, né? As demais autoridades sanitárias também têm acesso. Fazendo assim o item A, está errado, estou procurando a correta, não é o item A. B. Todos os servidores públicos em efetivo exercício atuam na condição de autoridade sanitária no Distrito Federal. Todos os servidores públicos é autoridade sanitária? É óbvio que não, né? Não são todos, são aqueles que exercem alguma ação de especialização e, obviamente, no campo de fiscalização, de controle, né, de auditoria aí da atividade de vigilância em saúde. Beleza? Sendo assim, o item B também está errado, não são todos. C. Todas as autoridades sanitárias, no desempenho de suas atribuições, têm livre acesso, atendido às formalidades legais, a estabelecimentos, ambientes, serviços de interesse direto ou indireto para a saúde, bem como os acessos a registros e outros documentos necessários e avaliação, monitoramento e controle. Amados, todas as autoridades sanitárias têm esse livre acesso. As autoridades sanitárias, correto? Artigo 6º e 7º da forma que nós já estudamos. Tá? Então, todas elas têm. O item C é o item correto. O item C é o item correto. Beleza? Item D. O secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal não pode atuar na condição de autoridade sanitária. Amados, ele está no rol daqueles que atuam na condição de autoridade sanitária. Portanto, quando fala não pode atuar, o item fica errado. Ele pode atuar sim, ele está no rol lá no artigo 6º, né, parágrafo único do artigo 6º, ele está no rol dizendo que ele pode atuar na função, na condição de autoridade sanitária. Sendo assim, o item D está errado. Vamos à última questão desta aula. A última questãozinha dessa aula. Conforme a Lei 5.321, de 6 de março de 2014, Código de Saúde do Distrito Federal, marque o item incorreto.
A. As atribuições dos órgãos do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal devem ser exercidas de modo articulado com órgãos e sistema de outros setores do poder público do Distrito Federal, que atuam na vigilância e na fiscalização de matérias de interesse direto ou indireto para a saúde. Eu quero o item incorreto. O item A está corretíssimo, né, amados? Os órgãos precisam exercer essas ações, deve ser feito de modo articulado, todas aquelas ações que se encontram lá, né? Tem que ser feito de forma articulada, o item A está correto. B. Eu quero a incorreta, então não é ela. B. No exercício de suas atribuições, os auditores da vigilância sanitária podem fazer uso de meios tecnológicos para registro e produção de provas materiais das infrações sanitárias encontradas, as quais comporão o processo sanitário instaurado. O item está correto, né, amados? Eles podem sim fazer uso de meios tecnológicos. Correto. C. Se houver óbice à ação fiscalizadora, impedimento, óbice, à ação fiscalizadora, as autoridades sanitárias podem solicitar auxílio e intervenção policial para a execução da medida ordenada, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. Correto. Sendo assim, o item D é a única incorreta, pelo menos eu acredito que ela esteja incorreta. Vamos ver aqui para os encargos de consciência. É vedado o recolhimento de registros, notas, contratos e outros documentos necessários para fins de auditoria e apuração da ocorrência de infração sanitária por auditores de atividades urbanas da especialidade de vigilância sanitária sem o respectivo mandato judicial. Amados, não há vedação nenhuma aqui. Não é vedado nada sem o respectivo mandato judicial. Não há essa condicionante. O auditor fazer ali o recolhimento, o registro de notas, fazer esse recolhimento, não precisa da autorização judicial para esse fim, do mandado judicial para esse fim, não precisa. Tá? Já é função dele exercer essa demanda de poder de polícia. Beleza? Tranquilo? Ok, então. Muito obrigado, amados meus. Só lembrando, dá uma olhadinha nos links aí embaixo, tem 4 links, dá uma olhadinha neles. E bora estudar juntos para ser um novo servidor aí da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.